a ordem que aos policiais a deixarem ele trancado dentro de uma sala de 12x12 na chave. Bolsonaro não é dono do partido, nem é dono da direita. Bolsonaro é uma carta fora do baralho. Deixar bem claro aqui, eu não sei, né, se todos os caminhoneiros do Brasil estão aderindo a essa greve. Ó, tá vendo os caminhões estão parados aqui? Estão parados por quê? Porque é agendamento. Então o horário que for pra descarregar na simulação, descarregar. Ah, mas o Brasil não tá bom pra vocês, é uma cambada de vagabundo, uma cambada de puxa-saco, lambebota de político. Fala, seus mal-diagramados! Quando parecia que Eduardo já havia complicado extremamente a vida dos bolsonaristas ao tentar, em vão, implodir as relações diplomáticas entre Brasil e os Estados Unidos, eis que surge o fator Michele para botar ainda mais lenha nessa fogueira. A ex-primeira-dama surgiu avassaladora no último fim de semana para mostrar que, com o velho remendado preso, quem dá as cartas nesse jogo é ela. E não adianta Flávio, Bananinha, Abortildes ou Carluxo mostrarem discordância em público, porque, ao que tudo indica, ela tem procuração do próprio marido para decidir os rumos dos acordos regionais do PL para o ano de 2026. Tudo começa na viagem que Michele faz ao Ceará e desautoriza a aliança com Ciro Gomes para disputar o governo daquele estado e avisa que o apoio deve ser dado a Eduardo Girão. É sobre essa aliança que vocês se precipitaram em fazer. O meu marido, só um minutinho. Eu adoro o André, passei todos os estados falando sobre o André, do orgulho que eu tenho do Nicolas, da Carmela, do Carmelo, da esposa dele que foi eleita. Mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá. Isso não dá. E nós vamos trabalhar para eleger o Girão. A atitude não combinada previamente com ninguém irritou André Raspa Caneco, que tinha sido o mentor dessa união. E pior, fez Ciro engolir à força mais uma humilhação em sua carreira, provando que o maior espalha-bolinho da política vai precisar se contentar em continuar enfrentando fila de lotéricas e curtindo a aposentadoria forçada. Houve essa conversa. O presidente Bolsonaro pediu para a gente ligar para Ciro Gomes no Viva Voz. O filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, naquele mesmo dia que também estava presente, falou que era importante essa união. Então eu não falaria isso em hipótese alguma. Enquanto tivesse movimento, jornalista, imprensa, militante, eleitor, quem quer que seja falando, eu não viria a expor. Mas já que a esposa do ex-presidente Bolsonaro diz publicamente que a gente fez um passe errado, que a gente deu um passe errado, que foi precipitado essa aliança, bom, então é uma aliança precipitada do próprio marido dela. Incomodou também Alan dos Santos, boca de aluguel do Eduardo Bolsonaro, que falou que a ex-primeira-dama estaria cagando para a situação do marido, o que é até verdade, convenhamos, mas foi uma declaração que apodreceu como frutos do mar fora da geladeira, já que ela jura que o Jair autorizou essas decisões. Michele não tem nenhum aval dos filhos para estar falando o que ela está falando. Ela não estava quando o Bolsonaro foi preso. Ela está viajando o Brasil inteiro como se o Bolsonaro já tivesse morto. Ela está cagando pro Bolsonaro. Nem o Tarcísio tem interesse da Michele por perto. Dessa forma, em apenas uma semana, Michele foi de uma esposa de ex-presidente que ninguém sabe se terminou o ensino médio ou se tem carteira assinada, a articuladora do PL que bate de frente com Ciro, Eduardo Paes e os filhos do mito. Trata-se da pior surpresa do ano, não só para quem não gosta dela, mas para quem também a admirava e agora está incrédulo com a petulância. Essa aliança com Valdemar já deu ruim, já fez uma coisa que ele não queria, então Valdemar, Sóstenes Cavalcante, Flávio Bolsonaro, Michele tem uma reunião marcada amanhã de emergência, né? Foi convocada para amanhã em Brasília, para justamente resolver essa situação. E o que estão dizendo no entorno do Valdemar e nessa cúpula do PL é que vão enquadrar a Michele e vão fazer ela recuar.
porque justamente estão dizendo que ela chegou e estragou as articulações que estavam em curso para as eleições de 2026. Estamos no fim do ano e você não renovou seu guarda-roupa ainda, mal diagramado! Pois antes tarde do que mais tarde. Encha seu guarda-roupas com camisetas, bermudas, calças, underwears e muito mais. Aposto que você aí sim vai ficar bem diagramado. Para sair, trabalhar, ir para academia, praticar seu futebolzinho no fim de semana, ouvir seus discos em casa, para aquele date surpresa. As peças da Insider são coringas, misture cores e modelos. E você que não está em forma, as roupas da Insider vão do tamanho PP ao XXGG. E para você que é nosso seguidor, clica no link que está na descrição do vídeo e use o cupom GALASFEIOS. Com ele, você, na sua primeira compra, ou você que já é cliente, vão ter até 50% de desconto. Aproveita porque até esse fim de semana as ofertas de Black Week ainda estão valendo. Cuide da sua autoestima. Venha para o time das roupas mais tecnológicas, que desamassam no corpo, facilitam a evaporação do suor e não deixam cheiro. Venha para o time da Insider, bora! Salve, salve, pífios, patéticos, nanicos e pragmáticos. O surgimento de Michele como articuladora política tem irritado principalmente caciques poderosos ou representantes de setores que existem na sociedade, não só no Zap Zap. Para um raspa-caneco, é fácil engolir seco o que a ex-primeira-dama propõe. Por quê? Ele não é sequer lobista da bancada das lâminas de barbear. Agora, quem detém poder de verdade acredita que a postura dela poderá arruinar as pretensões da direita em 2026. O racha é tão profundo que as lideranças de cidades insuspeitamente de direita avisam que discordam em fazer política sob o comando de uma família que se acha dona do PL e da extrema-direita. Caso do prefeito de Sinop, cidade matogrossense que representa o ápice do bolsonarismo no agro, com casarões e mansões que seguem a escola de arquitetura greco-goiana. Roberto Dorner foi taxativo ao dizer que Bolsonaro não é dono do PL e muito menos dono da direita e que, ao ser preso, não apita mais porra nenhuma. Bolsonaro não é dono do partido, nem é dono da direita. Bolsonaro é uma carta fora do baralho, já está hoje preso e nós temos que olhar para o nosso futuro, nosso país. Rafael Tombosi, prefeito de Pouso Redondo, também reclamou das imposições da família, especialmente do Carluxo, que deseja disputar o Senado pelo Estado. O povo de Santa Catarina não é gado, a gente não é tocado por diante. Quando a gente tem a imposição da candidatura do Carlos Bolsonaro a senador, tirando do PL, que eu sou prefeito de Pouso Redondo, filiado no PL, a nossa liderança aqui consolidada em Santa Catarina, que é a Carol de Tone. Carol de Tone conhece Santa Catarina. Carol de Tone conhece Pouso Redondo. Pouso Redondo já teve mais de 200 demissões por causa do tarifaço. O senador Espiridião Amin fez isso. Então, se você quer ser, o Carlos Bolsonaro quer ser um representante de Santa Catarina no Senado, ele primeiro tem que defender os interesses de Santa Catarina e não os dele. O mais engraçado nessas duas declarações é perceber que todo mundo está errado. Tanto Dorner quanto Tombosi se elegeram apoiados na imagem de quem? Do Bolsonaro. Mas agora que ele está enjaulado, é descartado. Por outro lado, vou ter que concordar de novo com o Ottoni de Paula. De novo. Deus do céu. Gratidão não pode virar escravidão na política. E é justamente isso que Michele e seus enteados desejam impor como plataforma. Ele comete mais uma indelicadeza na resposta. Ele diz, se o macaco Tião fosse candidato contra Lula, eu seria o macaco Tião. O governador Tarcísio precisará tomar uma decisão rápida diante dos constantes ataques da família Bolsonaro contra a sua candidatura. Ou ele vem à reeleição ao governo do Estado, ou ele é candidato à presidência da República com ou sem o apoio da família Bolsonaro, ou ele será reduzido, sim, a um macaco Tião, por conta de uma família que entende que gratidão é escravidão. Enquanto Michele roda ao Brasil para desestabilizar as lideranças locais, os filhos tentam preservar a imagem do pai e vitimizá-lo para ver se existe alguma chance dessa prisão virar ativo político. Até agora, o encarceramento do mito rendeu muito mais piada e alopração do que indignação popular. No último fim de semana, em Brasília, cerca de 120 pessoas
foram protestar contra a prisão. Público que eu reúno se anunciar com 30 minutos de antecedência que contarei piadas do Ari Toledo no meio da Praça da Sé. Sobrou para o Flávio apelar para o emocional do brasileiro e dizer que ficou desolado ao visitar o pai e descobrir que as ordens da Polícia Federal na cadeia incluíam deixar o Jair trancado à chave dentro da cela. Chega a ser risível uma declaração como essa, porque, afinal, esse é o conceito de prisão, ficar trancafiado. Ou ele queria que o pai pudesse ir lá na recepção da carceragem para contar piadas sobre quilombola e filar o café com biscoito de água e sal dos gambés. E ele me falou uma coisa que eu não sabia, né? A ordem que é os policiais é deixarem ele trancado dentro de uma sala de 12x12 na chave o dia inteiro. Sai por um período pequeno para fazer alguma caminhada, só que o espaço que ele tem para caminhar ali é um espaço muito pequeno, dá 10 passos para um lado, dá 10 passos para o outro, já acabou o espaço. Muita inocência para um cara que diz ser um advogado tão competente e bem-sucedido que conseguiu comprar mansão de 16 milhões de reais apenas com o seu trabalho árduo nessa área. O neto de ditador foi outro que tentou dar uma dourada na pílula ao comentar a prisão do Jair e alegar que ele estava preso sob tortura, que se não for física, era ao menos psicológica. E como se daria essa tortura? Por incrível que possa parecer, na cabeça fantasiosa do baixinho da Kaiser, a mera obrigação de Jair ter que escolher um candidato para concorrer à presidência em seu lugar se configuraria como tortura. Genial! E mesmo que isso fosse uma tortura, embora não seja, é sempre bom lembrar que o mito é favorável à tortura, desde que não seja com ele pelo jeito, né? O presidente, neste momento, é uma vítima. Ele é um refém que está sendo torturado. E nenhum refém tem condições de liderar nada. Eu não tenho a menor dúvida que o presidente Bolsonaro sofreu uma tortura psicológica muito bem planejada ao longo desses últimos 3 anos. E é hoje no qual ele se encontra. Hoje a ameaça é, se você não se comportar direitinho, e se você talvez não nomear os candidatos à sua associação que nós queremos que você nomeie, você será enviado para a papuda. Você vai perder o benefício de estar dentro da Polícia Federal. Esses exageros sobre a prisão do mito não convenceu ninguém. Em parte porque o bolsonarismo esfriou como movimento de massa. Já por outro lado, tem uma questão relevante sobre ninguém se importar tanto como eles previam. A cela do Jair é mais confortável que a maioria das casas brasileiras e muita gente tem conhecido ou familiar que já foi em cana e sabe que um quarto estilo Hotel Ibis está longe de se assemelhar à tortura. Com esse fracasso retumbante, restou ao gado criar um fato novo, como insuflar paralisação de caminhoneiros, aos moldes daquela que aconteceu no ano de 2018. Esse movimento estranhíssimo e nada orgânico partiu de Zé Travão, que nunca teve carta D ou E, e Sebastião Coelho, aquele ex-desembargador investigado pelo CNJ, que fez de tudo em 2025 para aparecer e garantir uma vaga na Câmara ano que vem. Junto deles, encontraram um testa de ferro para se passar como líder da categoria, que nada mais é que um sujeito envolvido aonde? No 8 de janeiro, o que deixa a história com muito mais cara de agitação política em prol do mito do que de um movimento legítimo para melhorar condições de trabalho dos roteiristas. Resultado? Dia 4 de dezembro, quando foi prometido que o Brasil ia parar, nada aconteceu. E as eternas 72 horas foram reiniciadas. De novo e de novo. Ô praga dos infernos ter que suportar esses diabo desses caras no Senado. Ô Brasil, muda esta merda para que a gente consiga barrar esses amigos do Lula no STF, ou então, meu amigo, entrega essa bosta desse país pros índios de novo. Logo mais, na primeira hora da tarde, estaremos protocolando o movimento para trazermos a legalidade jurídica dessa ação que vamos iniciar a partir do dia 4 de dezembro agora de 2025. Acabamos de protocolar aqui no Palácio do Planalto a pauta de reivindicação dos caminhoneiros, um movimento legítimo que busca melhorias para a categoria. Parem e pensem, caminhoneiros, agronegócio. Chegou a hora do Brasil parar. Você acha que a gente vai parar, meu amigo? Aqui tem o que fazer, vão pra baixa da égua. Manifestação de bagunças suas, de brigas suas. Caminhoneiro parar, vocês pagam a prestação pra nós? Vocês já encheram o tanque quantas vezes pra nós? Já pagou o pedágio pra nós? O que vocês já fez pra nós? Você tá achando que nós vamos parar por paixão política suas? Por palhaçada?
por desordem. Aqui ninguém é otário de parar por vocês, não. Vocês não merecem o que o gato enterra. Vai ver os brasileiros parar por causa de vocês, porque caminhoneiro que trabalha não quer isso não. Vocês caçam suas bagunças, se foda. Vocês não pagam nada pra nós, não. Ó, vão pro inferno. Ninguém aqui vai parar, não, rapaz. O Brasil tá bom, tá beleza. Estamos a quase 72 horas do dia 4 e só vi caminhões parados em postos de combustível na hora do almoço, em engavetamentos e acostamentos para negociar programas entre um frete e outro. Mas era previsível, lideranças reais dos caminhoneiros e motoristas por todo o Brasil mandaram claros recadinhos em vídeos desautorizando essa gangue de falar em nome deles e avisando que não aceitariam de novo serem manipulados como idiotas úteis para as pretensões eleitoreiras da direita. Aprenderam em 2018 que bolsonaristas jamais apoiariam lutas por melhorias para a categoria. E se não pararam durante o governo do Jair, quando o diesel estava a R$ 8,00 o litro e o frete bem mais baixo e escasso que atualmente, qual seria o motivo de protestar justo em um momento mais positivo e no fim do ano, período em que encontram muito mais trabalho? Chorão, um dos líderes que encabeçou os protestos de 7 anos atrás, não deixou margem para dúvidas e foi bem claro sobre a paralisação fake. Se for para lutar por melhorias, tamo junto. Agora, se for para causar em prol do Bolsonaro, se organizem entre vocês sem enfiar a gente no meio. Eu participei da reunião. A reunião é uma pauta do transporte, sim. Só que estão levantando esse movimento com questão política, para defender político A ou B. No caso, para defender o Bolsonaro. Se a população quiser ir para a rua para defender o Bolsonaro e contra o Lula, isso vocês têm que fazer. Não é os caminhoneiros, ficou claro ou não? Nas redes, diversos caminhoneiros aproveitaram a oportunidade para expor que foram enganados pelos bolsonaristas no passado e que não fariam nenhum tipo de paralisação agora, porque quando o caminhão é multado ou guinchado por obstruir estrada, não vai ser do Zé Trovão, o Sebastião Coelho ou o Cleitinho que mandarão um Pix para eles arcarem com esses prejuízos. Te dizer que essa postura de vários caminhoneiros até me deu um fiapo de esperança, porque demonstra que quem não aprendeu no amor, aprendeu pela dor, que bolsonarismo é um movimento individualista de manutenção de poder e nada além disso. Encoste. E preciso de todos vocês unidos. Quando chegar a polícia, falar que vai multar, deixa multar. Falar que vai guinchar, deixa guinchar. Sejam fortes, o movimento vai acontecer e eu estou com todos vocês. Aí depois você corre atrás do Júnior, tá? Pra tirar seu caminhão lá do pátio, pra pagar as multas, tá bom? Olha a estrutura de uma BR federal, que nem essa daqui. Essa BR antes era puro buraco, hoje toda reconstruída. O diesel tem 2 anos e 8 meses já, pode-se dizer 3 anos de estável. Os caminhões estão subindo e descendo, tudo carregado. Então a gente vai parar por qual motivo? Me dê uma razão para parar o Brasil? Eu votei no Bolsonaro porque eu fui contaminado pelo medo que se o Lula voltasse, o Brasil ia virar uma Venezuela. Eu pensei que no primeiro ano de governo do Lula eu já ia ter que estar falando espanhol. Mas eu vi o Lula baixar o preço do óleo diesel, eu vi o salário mínimo passar de R$ 1.100 para R$ 1.580, eu vi o preço da carne diminuir, o preço do arroz diminuir, eu vi também pessoas serem isentas de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Então, baseados em fatos, não em balela que contam, eu tenho que, no mínimo, pedir desculpa para o presidente Lula. Se a semana dos bolsonaristas já não estava boa com o racha causado pela Michelle na direita e mais um plano infalível resultando em absolutamente nada, Trump deu um jeito de estragá-la um pouco mais. O mandatário norte-americano, o Laranjão, teve uma conversa franca de 40 minutos com Lula ao telefone e o saldo, para desespero do gado, foi positivo. E não poderia ser diferente quando dois presidentes que curtem uma resenha começam a se conhecer melhor, né? Logo após a conversa, Trump deu uma coletiva em que anunciou que muitas coisas boas virão dessa parceria.
E ainda voltou a dizer que gosta do Lula e que só faz negócios com pessoas que admira. Além disso, a conversa ainda surtiu efeito em duas pautas muito importantes para o momento: a revogação ou diminuição das taxas impostas às exportações brasileiras e uma cooperação no combate ao crime organizado, já que hoje as facções daqui têm usado o estado de Delaware como base de seus negócios. Desta vez, Bananinha e Paulo Figueiredo, baixinho da Kaiser, não surtaram da forma costumeira e até publicaram que confiam no diálogo, mas sempre com aquele ranço de rancor, já que basta analisar o textão do 03 e o post do neto do ditador para perceber que eles falam como se o Lula não existisse e como se as negociações dependessem apenas do Trump para dar certo. Mesmo quando tentam parecer equilibrados, dá para notar o ressentimento desses dois fracassados. Trump voltou a convidar Lula a ir para os Estados Unidos. Lula voltou a convidar Trump a vir para o Brasil. Nós temos dois Trump. Nós temos o Trump da televisão e temos o Trump da conversa pessoal. E eu acho que vai ser uma relação boa. Pode estar certo que eu estou convencido que a química entre nós rolou de verdade e o Brasil vai ganhar, os Estados Unidos vai ganhar, porque são as duas maiores economias do Ocidente e nós estamos muito bem. Sabe, 200 anos de relações diplomáticas, não há por que ter divergência entre Brasil e Estados Unidos. Descobrimos, por meio de um trabalho da Receita Federal, as conexões do crime organizado com o território americano, com pessoas que atuam no território americano, se valendo de uma legislação mais permissiva para lavar dinheiro do crime organizado do Brasil e remeter esse dinheiro para o Brasil limpo, vamos dizer assim, como investimento direto estrangeiro para aquisição de empresas brasileiras, de ativos brasileiros, propriedades brasileiras. Então você veja que o crime organizado está usando um país que tem relação diplomática conosco há mais de 200 anos, né, para lavagem de dinheiro. Yeah, we had a great talk. We talked about trade. We talked about sanctions, because, as you know, I sanctioned them, having to do with certain things that took place. But we had a very good talk. I like him. Very good. We had some good meetings, as you know, but we had a very good talk today. Yes, I did. O Brasil é um país coalhado de partidos ridículos e inúteis. Tem o Partido da Mulher Brasileira, que só lança homens como candidatos. O PRD, Agir e Mobiliza, que nunca ninguém ouviu falar. O PCO, que é um fetiche ideológico da família Pimenta e não enche uma Kombi. O PCB, que hoje está mais fatiado que bolo de São Cosme e Damião. O PRTB, que serviu para o Levi Fidelix propagandear sobre aerotrem. E se não bastasse toda a nossa desgraça nesse sentido, agora ainda surge o Missão, braço eleitoral do MBL. Esse, talvez, seja o projeto mais ambicioso entre todos os citados, mas começou mal por dois motivos. O primeiro é estético e muito evidente. A festa de lançamento do partido misturou estandartes com virjolas empunhando espadinhas em cima do palco numa tentativa bizarra de emular virilidade, o que é difícil sustentar quando você não passa de um paulistano fubango sem traquejo social. Eles tiraram esse país da gente e a gente tem que tomar ele de volta. Já o segundo é muito mais grave, só que esperado. O partido nem bem começou e já está envolvido em um caso de corrupção. O principal doador do MBL, Cristiano Beraldo, foi alvo da Operação Poço de Lobato por participar de um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal envolvendo a Refit, considerada a segunda maior sonegadora do país. Beraldo é apontado como operador de empresas offshores em paraísos fiscais para movimentar recursos de Ricardo Magro, proprietário da refinaria. Vale lembrar que Mamãe Falei era um grande entusiasta de Beraldo e chegou a participar junto de Amanda Vettorazzo, Guto Zacarias, Kim Kataguiri e Renan Santos de eventos da Refit. É aqui o empunhar espadinha, evocar integralismo, colocar uma pelúcia de onça em cima do palco pode até ser patético e diferente,
quando falamos de partidos, mas, aparentemente, a forma de atuar na política é bem semelhante ao que todas as agremiações partidárias sempre fizeram por aqui. Vocês estão na live com os 2 maiores doadores do Missão, você sabia? Eu e o Cristiano Beraldo somos os 2 maiores doadores do Missão. E o terceiro, e hoje é o mais importante, e eu preciso de você nisso. Se não for você, você tem que conhecer alguém que vai entrar. Eu preciso de coletores profissionais. Eu preciso de gente para trabalhar. Então você não vai doar, você vai trabalhar pela Missão e você vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar grana. Tem cara fazendo 70 assinaturas por dia, Beraldo. 70, mano. Impressionante. Você tem um coletor, velho. Ele chegou a ganhar mais de 10 mil reais por mês. A gente teve que contratar um contador para ele. Novembro, tivemos um mês com o maior número de feminicídios em São Paulo na história. E só na última semana presenciamos casos escabrosos, como uma mulher arrastada por um carro e as funcionárias do Cefet no Rio sendo assassinadas por um desgraçado que não aceitava ser chefiado por alguém do gênero feminino. Que o Brasil sempre foi um país inseguro para mulheres não é novidade, mas pode ter certeza que a popularização do discurso masculinista nas redes aprofunda esse problema, que atinge todas as classes sociais, com vítimas que podem estar na favela, bairros de classe média ou na alta sociedade. Por isso que o caso do Calvo do Campari, preso por agredir a namorada depois que ela recusou praticar sexo anal, deve servir de alerta. Mídias alternativas dão palco para esse tipo de lixo fazer discurso claramente violento contra as mulheres e depois finge que nada tem a ver quando o sujeito red flag assim comete o que todo mundo já imaginava que ele seria capaz de cometer. Nesse caso específico, é bom ressaltar outros pontos. O vídeo da agressão, que não vamos exibir, mostra um apartamento todo fodido e minúsculo. Um pardieiro que não condiz com o discurso de homem provedor, empreendedor e outras babaquices. Fora isso, o Calvo, que agora é implantado capilarmente, fez vídeo se explicando e conseguiu a proeza de vitimizar novamente a mulher ao expor a intimidade dela. Importante, tá? Eu nunca tive intenção em machucá-la, assim como eu também acredito que ela nunca teve intenção em me machucar. Que deixe isso muito claro. Como eu também estava sendo agredido, eu dei sim um empurrão nela e eu tentei afastar ela de mim pelo pescoço. Era para ter chegado nesse ponto? Obviamente que não, mas infelizmente chegou. Eu estava bêbado? Claramente. Coisas que vocês não sabem sobre o Thiago. Eu tenho um problema com álcool e eu não deveria ter bebido. Esses são os meus erros. Eu tô aqui diante de vocês para assumir todos eles como um homem de verdade que não foge das suas responsabilidades. Além da misoginia, a semana teve casos de homofobia, com um segurança arranjando treta com um casal que se abraçava no Mercadão de São Paulo. E o técnico Abel Braga, do Internacional, chamando a camisa rosa do time de camisa de viado. Depois ele tentou se explicar, mas assim como o Calvo, a emenda saiu pior que o soneto, quando ele disse que um pai que perdeu o filho jamais poderia ser homofóbico. Por mais triste que seja perder um filho, a pergunta que fica é, mas que diabos o cu tem a ver com as calças? Estou aqui no Mercadão Municipal, eu não posso estar abraçando meu namorado, que ele diz que aqui tem um monte de família. Ô, meu amor, pra cima de mim. Pra cima de mim, não. Cara, eu tô pedindo com respeito. Entendeu? Se você me desrespeitar... Eu não tô te respeitando. Eu tô abraçando ele, eu vou continuar abraçando ele onde eu quiser. Aqui é público. Então não dá pra você fazer isso lá fora? Não, vou fazer aqui é público. Eu tô abraçando ele, abraçando apenas. Então... Fiz uma brincadeira, no fundo ele deu esporro em todo mundo. Eu falei, eu não quero uma porra do meu time tirando camisa rosa, pra time de viado. Perdi um filho, com 19 anos. Quem perde um filho não é homofóbico. Abel Braga, vocês merecem cair. Vocês merecem cair pra quinta divisão. Porque quando o treinador entra e fala que, por sinal, você não sabia que é o Outubro Rosa, né? O que significa Outubro Rosa, né? Que a Adidas que fez a campanha pro Internacional, que é parceiro do Internacional. Mas não pode viado jogar, né? Não pode viado jogar, né? Não é viado não, meu irmão. É homossexual, é orientação sexual. Todos nós somos iguais. Todos perante a Deus. Agora, quando você vem, meu time não vai jogar de rosa porque é viado. Nossa, que legal. E ninguém fala nada, né? O problema do Inter é jogar de rosa, né?
Não são as pessoas que roubam, não são as pessoas que fizeram má negócio, administração errada, diretor errado, jogador medíocre, cambada de covarde. Não é verdade? Não são 53 gols que tomou no Brasileiro, é jogar de camisa rosa, que é time de viado, né? Fala, Matias! Fala, Bessi. Oi, pessoal. Você vai para os Estados Unidos encontrar o Eduardo Bolsonaro para quê? Tenho que dar os parabéns ao nosso mais novo aliado, fazendo de tudo para odiar ele e a família. Nosso camisa 10! Ah, muito bem. Leve os meus também sinceros agradecimentos para ele. Você já tá partindo, tem visto? Você tem, né? Eu não consegui tirar. Eu tenho visto de mídia. Como jornalista consigo ir para onde quiser. Vou indo para não atrasar. Vai lá então, Matias, vai lá. Se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, entre na descrição e entre no Apoia-se, vire membro. Já são mais de 5 mil membros aqui na nossa comunidade do YouTube. Você também manda um Pix pra gente, é muito importante a sua colaboração. Também nos siga nas outras redes sociais, TikTok, Instagram e Facebook. E se você é um desses que ainda acredita nesse discurso inverso da masculinidade frágil, eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passará.